Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um dia aqui da UFMT de Portas Abertas. Hoje nós estamos aqui nessa sala, vamos bater um papo, vamos apresentar um pouco dos nossos cursos, conhecer um pouco, interagir um pouco. A gente vai apresentar, nós temos aqui professores, estudantes, e vamos tentar conhecer, tirar dúvidas, bater um papo, dizer um pouco da importância de cada curso, do segmento, da sua área de atuação. Bom dia a todos. Temos aqui a professora Ana Paula, Departamento de Letras, Espanhol. Temos a Thaís também, do Departamento de Letras. Temos o Lúcio e o Wesley, da Engenharia Agrícola e Ambiental. Eu sou o professor Zardo, do Departamento de Estatística. O Francisco ainda deve entrar por aí, acho que ele não conseguiu acesso à nossa sala. E durante esse tempo aí, nós vamos tentando, então, apresentar um pouco dos nossos cursos nesse evento de Universidade da UFMT de Portas Abertas. Tudo bem? Podemos iniciar, então, vamos pela ordem aqui acho que a gente poderia começar pelas engenharias, da Engenharia Agrícola e Ambiental, e aí a gente vai, durante esse tempo, apresentando um pouco mais dos outros cursos, e aí a gente vai tocando a nossa roda de conversa. A nossa ideia é essa, aqui nesse momento, bater um papo, apresentar nossos cursos, nossos trabalhos, e vamos dar início, então. Vou deixar aqui o professor Lúcio e Wesley iniciando as falas, então. Pode ser? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. A fala está com vocês. Oi? O Lúcio está com problema no microfone dele. Está tentando ajustar ali. Perfeito. A gente pode inverter também. A professora Ana Paula e a Thaís estão com o microfone tudo certinho, a gente pode iniciar por vocês, então. E aí a gente vai, enquanto o Lúcio ajusta ali os problemas técnicos que talvez tenha tendo, a gente já vai iniciando com as nossas conversas. Pode ser assim? Pode. Professora Ana Paula, Thaís, com vocês a palavra, então. Bom dia. Bom dia a todos que estão participando desse evento, o FMT de Portas Abertas. Eu sou a professora Ana Paula, do curso de Letras Espanhol, do campus de Cuiabá. Fui a da segunda turma, de 99 a 2003. Trabalhei no curso como professora substituta entre 2004 e 2005. E tive a oportunidade de retornar para o curso em 2010 como professora efetiva. Já são, então, portanto, 10 anos de atuação no curso de letras. Dentro do curso de letras, eu sou professora de língua espanhola e literaturas hispânicas, literatura espanhola e literatura latino-americana. Queria dizer que, além do curso de letras espanhol, o Instituto de Linguagens, que é a nossa faculdade, abriga outros 4 cursos de letras que, infelizmente, não estão participando do evento UFMT de Portas Abertas, acredito que por razões de excesso de trabalho dos coordenadores de graduação. A própria professora Márcia Romero Marçal, que é a nossa coordenadora atualmente, não tinha disponibilidade de tempo de participar do evento, por isso que, né? Nós temos também os cursos de letras francês, inglês e Libras, que é a língua brasileira de sinais, que forma tradutores e intérpretes e professores de Libras. Já atuei como coordenadora do curso de Letras Espanhol entre 2012 e 2015, e atualmente, além de professora, eu sou orientadora pedagógica dos cursos de espanhol que a universidade oferece no programa de extensão do Instituto de Linguagens. Ele tem um programa de extensão
que funciona... Bom, o nosso curso tem 22 anos, foi fundado em 98, o programa de extensão é ainda anterior ao nosso curso. O programa de extensão foi fundado, se não me engano, em 96, 97, são aí quase 25 anos de atuação. Que são esses cursos de idiomas que nós ofertamos tanto para os alunos e professores da UFMT e técnicos, como também para a comunidade externa. Qualquer pessoa que reside em Cuiabá, ou Várzea Grande, ou na Baixada Cuiabana, pode hoje se matricular nos cursos de idiomas que nós oferecemos no nosso programa de extensão do Instituto de Linguagens. Nós temos hoje mais de quase 2.000 alunos matriculados nesses cursos. Eu convidei a Thaís para participar da roda comigo, porque a Thaís é uma aluna que acho que desde o 2º ou 3º ano do curso de letras, ela atua nos cursos de extensão como professora ministrante de espanhol. Hoje ela é egressa, já colograu, mas continua trabalhando conosco numa outra modalidade de contrato, que é de professora formada, professora autônoma, né? Além dos cursos de espanhol, nós oferecemos hoje para a comunidade cursos de inglês, francês, libras, em 2 modalidades, tradutor e intérprete. Oferecemos alemão, italiano e português em 2 modalidades. Português, gramática e normativa, para as pessoas que querem melhorar a capacidade de fala e de escrita em língua portuguesa. E português para estrangeiros, que é um curso que atende esses estrangeiros que estão chegando em Cuiabá atualmente e precisam aprender melhor o português, tanto para se comunicar oralmente como para escrever e, enfim, estudar e trabalhar. Tanto os alunos estrangeiros que hoje estão na UFMT, cursando graduação e cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, como pessoas da comunidade da Baixada Cuiabana em geral, que precisam do curso de português para se movimentar melhor na cidade e para trabalhar mesmo, né? Então, como eu já disse, nesse ano o curso completa 22 anos, ele foi fundado em 1998. Agora, pensando no perfil do estudante e da pessoa que se forma em letras português e espanhol, qual é o campo de atuação dela no mercado de trabalho? Bom, então, em primeiro lugar, claro, nós formamos professores de português e de espanhol, porque o nosso curso é um curso de licenciatura dupla, para atuarem na educação básica, isso quer dizer, no ensino fundamental de nível 2, do 6º ao 9º ano, o que não impede também que nós tenhamos ex-alunos que trabalham com as séries iniciais do ensino fundamental, de 1º a 5º ano, e no ensino médio. Esse é o foco principal da formação que nós oferecemos hoje. Mas, claro, que o mercado de trabalho para esses nossos estudantes e alunos egressos formados, ele vai além disso. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Eu queria agora falar um pouco sobre a vida acadêmica do estudante, né? O que ele pode fazer enquanto ele ainda é aluno do curso de letras português e espanhol. Então, nós temos alunos envolvidos em atividades de pesquisa, vinculados aos projetos dos professores, seja a grupos de estudos, seja a projetos de pesquisa, e nós temos alunos vinculados a atividades de extensão, como é o caso da Thaís, que eu convidei para participar aqui hoje, que trabalha conosco nos cursos de extensão desde que era aluna, e continua agora como professora formada. Pensando no aluno formado, né? O que acontece com o estudante de letras espanhol quando ele se forma nessa licenciatura? Bom, há vários caminhos, né? Não apenas o caminho do ensino e da educação básica. Alguns alunos optam por continuar estudando, e aí nós temos no Instituto de Linguagens o programa de pós-graduação em estudos da linguagem, onde muitos dos nossos alunos acabam se encaixando para continuar seus estudos de mestrado e de doutorado. Os nossos alunos que optam por desenvolver a carreira docente, por ser professores, podem atuar, como eu disse, na educação básica, tanto em escolas públicas como privadas. Hoje, no caso do
O espanhol é uma língua que é disponibilizada na rede pública, tanto em escolas municipais como em escolas estaduais, e também é disponibilizada na maioria das escolas particulares. Então, esse é um dos campos de atuação dos nossos egressos. Nossos alunos também podem atuar em cursos de idiomas, como esses que nós oferecemos, mas também os cursos de idiomas privados, em cursinhos preparatórios, seja para exames e vestibulares, para o Enem, ou cursinhos preparatórios para concurso, como professores de português e espanhol. E existem outros trabalhos secundários que a gente acaba desenvolvendo pela demanda que existe na cidade e no estado, né? Então, nós somos um curso de licenciatura, formamos essencialmente professores, mas nós acabamos trabalhando em campo de atuação que seria do bacharel em letras espanhol, né? Nós não temos ainda o curso de letras bacharel e, portanto, a gente acaba recebendo essa demanda de trabalho e realizando esses serviços, né? Que serviços são esses? Então, são serviços de tradução. A gente é muito procurado tanto para traduzir textos do espanhol para o português, como para fazer a versão dos textos do português para o espanhol. Tanto textos acadêmicos, né, muitos alunos, estudantes de mestrado, doutorado, professores da própria UFMT nos procuram para traduzir seus artigos, seus abstracts, né, seus resumos de artigos, e documentos, por exemplo, os estrangeiros que vêm morar em Cuiabá e precisam da documentação traduzida em português, muitas vezes recorrem a nós para fazer essa tradução. Até o judiciário, né, o sistema judiciário estadual e federal recorre a nós para fazer as traduções desses processos que envolvem questões de fronteira, enfim, partes dos processos em que há estrangeiros envolvidos, né? Outro campo de atuação é o de intérprete, né, sobretudo em eventos em que é necessário um intérprete de espanhol em situação de simultaneidade, né? Quando a gente recebe um palestrante estrangeiro e precisa verter a palestra para o português, ou o inverso também, quando a gente tem um público de hispânicos e a gente precisa verter, por exemplo, uma palestra em português para o espanhol para atender esse público. Nós atuamos também como revisores e editores de texto. Nós temos alunos e ex-alunos que trabalham, por exemplo, nas escolas particulares, sem dar aula, apenas como corretores das redações que os alunos produzem, né? E temos também alunos e ex-alunos que trabalham, por exemplo, em jornais, em sites, fazendo a parte de revisão e edição dos textos dos jornalistas antes que esses textos sejam publicados, né? Nós temos também alunos e ex-alunos que atuam, sobretudo em escolas particulares, como elaboradores de materiais didáticos, né, elaboradores de materiais para apostilas, também para cursos, elaboradores de materiais para cursos e concursos, e um outro campo de atuação também que sempre nos demanda é a elaboração de questões para exames de vestibulares e de concursos. Nós temos, dentro da própria UFMT, a GEC, que é a Gerência de Exames e Concursos, só para citar um exemplo, né, de uma espécie de empresa que presta esse serviço de elaboração de provas de vestibulares e de concursos para universidades particulares e para instituições, e nós atuamos como elaboradores de questões, tanto de português como de espanhol. Só para falar um pouco do que seria a nossa atuação já fora do campo da licenciatura, já atendendo demandas de trabalho do bacharelado, que seriam de um bacharel em letras português e espanhol. Bom, da minha parte é isso, estou disposta... Estou à disposição para as perguntas, para as dúvidas, para o diálogo. Vou passar agora para a Thaís.
para ela falar um pouquinho sobre a experiência dela, tanto como aluna de letras, que acabou de se formar na última turma, como professora de espanhol dos nossos cursos de extensão e atuando fora também. A Thaís já foi aceita para ser professora da rede municipal, trabalha como professora particular de espanhol, enfim. Ela pode falar um pouco dessa experiência profissional. Obrigada por me convidar, professora. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Thaís, eu tenho 22 anos. Como a professora disse, eu me formei esse ano, no mês de janeiro. Bom, eu fiz parte de um projeto chamado PIBID, é um bom projeto também da UFMT, como a professora já disse, por cerca de um ano, mais ou menos. E já faz mais de 2 anos que eu faço parte da extensão, dando aulas como professora de espanhol. E são projetos realmente muito bons, falando como professora e aluna de uma só vez, ao mesmo tempo, porque são projetos em que você, como aluna, você tem uma ideia de como seria uma didática para dar aulas e tudo mais, e quando você está na extensão, você tem a oportunidade de colocar suas ideias em práticas e ver como seria isso na sala de aula. Então, são projetos muito eficientes na ideia de você ter vontade de ser um professor e se descobrir também no mercado. Além disso, como a professora disse, o nosso curso, apesar dele não ser um bacharel, ele abrange muita coisa. Então, eu também trabalho como revisora de textos de redação pelo Enem, e é um outro mercado bastante amplo, né, quando a gente pensa em mercado de trabalho. E além disso, eu passei num processo seletivo recentemente para professora de espanhol do município, e assim, eu acho que é isso mais ou menos. A gente tem um mercado bastante amplo de trabalho e sempre com muita coisa, tanto para a área de literatura como para a área de linguística. São campos que você pode conseguir um mestrado, talvez até um doutorado, e se interessar pela área realmente, porque é uma parte bem ampla, assim. Terminei. Obrigada, Thaís. Obrigado, Thaís. Obrigado, professora Ana. Vamos abrir para outros professores também falar, e a gente vai, assim que vai chegando algum comentário, alguma pergunta, convidamos a quem desejarem fazer alguma pergunta. O espaço aqui, nós temos o chat e temos também um campo de perguntas para aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que desejarem fazer alguma pergunta para os nossos professores acerca do curso, acerca de alguma temática envolvendo. Pode utilizar esses espaços, a gente aqui recebe e vamos tentando transmitir para os professores poderem responder, os estudantes também, e assim vamos. Obrigado, professora Ana, obrigado, Thaís. Eu vou passar a palavra, então, nós já temos a presença aqui do professor Francisco, vou passar a palavra para ele, se apresente, e bom dia, professor. Bom dia. Agora apareceu para mim. Apareceu? Apareceu. Perfeito. Aí a gente vai, então, dando início aí com a fala do Francisco. Perfeito? Obrigado. Bom dia a todos. Eu, no momento, sou coordenador do curso de administração, né? Faz uns 2 anos, mais ou menos. Sou professor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis do Departamento de Administração há 14 anos, então já faz um tempo aí que estou atuando na docência. Já tive também experiências em empresas, né, antes de entrar na UFMT. E o curso de administração, ele é um curso tradicional, é um curso que tem uma grande demanda, sempre figura entre os cursos mais procurados, né, nos processos seletivos. Tem uma demanda também no mercado para pessoas, né, para profissionais formados na área de administração, mas o curso é generalista, assim, muito geral, muito genérico. Ele não tem uma especificidade. Tanto que nós temos diversas disciplinas dos 2, 3 primeiros semestres até o segundo ano do curso, de disciplinas de outros cursos, como economia, estatística, matemática,
direito, comportamento humano, que vem da área da psicologia, sociologia também. Enfim, nós temos uma formação muito ampla, porque o profissional formado em administração ele é voltado para atuar nas organizações. E essas organizações elas são compostas por pessoas, né, e estruturas que envolvem múltiplos saberes. São diversas disciplinas envolvidas nas organizações. De todas essas áreas que eu citei que compõem a composição do nosso currículo base, né, as disciplinas de formação base ou básica, esses profissionais também atuam nas organizações. Então, assim, o administrador, a formação do administrador e o que nós procuramos trazer na UFMT é possibilitar essa visão ampla, né, desse formando. Ele não pode ter uma formação técnica. O administrador graduado, bacharel, ele não pode ter uma visão técnica voltada só para um plano de negócio ou simplesmente implementar um modelo de negócio. Ele precisa, além desse conhecimento de formação profissional que envolve técnicas, né, como planejamento, como pesquisa de mercado, ele necessita dessa ampliação da sua formação. Ele tem que compreender estatística, ele tem que compreender psicologia, direito, ciências contábeis, economia, porque ele vai atuar em setores que necessitam dessas formações. Então, a administração, ela forma um administrador geral, que tem entre as áreas profissionais, nós temos marketing, recursos humanos, operações e logística, finanças e orçamentos, e podemos incluir outras áreas como sistemas de informação, né? Dentro da nossa área, nós temos também disciplinas voltadas para essa análise de sistemas. Nós temos também a logística junto com operações. Enfim, todas elas, além da formação específica dessas áreas, é necessária apresentar esse conhecimento e domínio de como se relacionar com as pessoas, de como compreender um balanço patrimonial, de como entender as variáveis macroeconômicas, microeconômicas. Temos que entender de análise estatística, porque o profissional que atua na área de marketing, por exemplo, ele analisa muitas pesquisas, ele coleta dados, ele tem que interpretar esses dados. Então, a administração é um campo amplo, tá? Ele é um campo que tem uma abrangência, uma dimensão muito, muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele te dá diversos caminhos de atuação, além da docência, tá? Então, além da docência, até no nosso curso, nós selecionamos professores voltados para determinadas áreas, né, de domínio, de especialização, justamente para apresentar esse conhecimento para os alunos, né, para os nossos futuros alunos e para os egressos que concluem. Na UFMT, nosso curso já tem aí, foi 1974, foi criado, mas a primeira turma veio em 75, primeiros egressos em 1979, de lá para cá, nós temos aí mais de 3.000 administradores bacharéis formados, nesses 45 anos completos. Tivemos também muitas turmas no interior, especiais, na década de 90 até o início dos anos 2000, cidades como Canarana, Primavera do Leste, Água Boa, tivemos turmas especiais justamente porque havia e ainda há demanda na formação de profissionais de administração no estado de Mato Grosso. Após essas turmas especiais, nós fomos um dos primeiros cursos também, além de pedagogia,
a ter turmas de modalidade à distância. Então, em 2006, nós tivemos uma experiência junto com o Banco do Brasil no projeto piloto, em vários, foram nos campi da UFMT, em princípio. Aqui tinha uma turma, Rondonópolis, Sinop, no Médio Araguaia, e uma turma especial também, Diamantino, já de ensino à distância, formação e administração na modalidade à distância. Em seguida, nós tivemos mais 5 polos, e depois veio a administração pública. Então, nós temos aí, além desses 3.000, que são da graduação presencial desde 79, com os primeiros egressos, nós temos ainda uma grande quantidade de alunos sendo formados em administração na modalidade à distância, seja administração geral, que é o curso base, mas também a administração pública, que foi criada aí em 2009 na modalidade à distância. Então, nós temos uma atuação muito grande, tanto na capital quanto no interior, por meio desses cursos à distância. E nossos alunos sempre têm um contato com os egressos, os nossos alunos que já se formaram. Muitos estão atuando como empresários, né? Eles empreenderam, eles criaram seus próprios negócios. Muitos vão para a administração pública, né? Por meio de concursos. Outros atuam nas empresas, que sempre tem uma demanda muito grande. Eu tiro pelos estágios, surgem demandas para estagiários na área da administração de uma maneira muito intensa. Sempre chega anúncios, sempre chega essas demandas das empresas diretamente à coordenação. Eu sempre caminho para os nossos alunos, que é um momento também, né, já de adquirindo experiência durante a formação. E à frente da coordenação, a gente tem uma dimensão maior de como é que entra, de como é que se processa essa formação, de como é que sai, né? E eu estou tendo essa possibilidade de ter essa visão sistêmica do que é a formação acadêmica, e todos os alunos que entram em administração, os que se dedicam, né, os que procuram perceber a importância da formação na área, saem bons profissionais. É um curso que a gente pode dizer assim, que é importante em momentos positivos e otimistas, em momentos negativos, em momentos de dificuldades como que se apresenta hoje, né, nas organizações com essa pandemia, né, empresas tendo que se adaptarem, tendo que se modificarem praticamente seus processos produtivos, sua maneira de comunicar com seus clientes, com seus funcionários, a forma de trabalho. Todas essas mudanças precisam de alguém, de um agente capaz de compreender, né, todas essas variáveis, essas situações que se apresentam, e agir, muitas vezes rápido, né, porque a variável incontrolável, ela só se apresenta e nós temos que dar uma resposta. E a formação em administração para as organizações possibilita isso. Um ponto importante que eu queria também acrescentar na formação dessa área é que, em princípio, as empresas sempre recrutavam mais engenheiros para atuarem à frente da gestão dos negócios, né, na função de executivo. Engenheiros, eles têm uma formação quantitativa, de raciocínio quantitativo, lógico, bem maior do que nós mesmos da área da administração, até porque nossa parte de quantitativa não é muito extensa, mas tem. Mas o administrador, ele não precisa só apenas conhecer números para tomada de decisão. Ele, além de conhecer e de entender esses valores, né, essas variáveis quantitativas, a análise qualitativa do ambiente, tanto de pessoas quanto de cliente, comportamento humano, ele tem que saber, ele tem que dominar, ele tem que conhecer e saber aplicar. Então, a formação técnica, matemática, ela não te dá essa base também para atuar nesse campo. Então, o administrador, ele tem que ter esse conhecimento de relações,
por isso que isso foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje nós temos muitos administradores à frente de grandes empresas e pequenas empresas de sucesso, porque justamente ele tem essa base, esse conhecimento necessário para atuar. Eu convidei o nosso estudante, eu não sei se ele entrou, deixa eu verificar se Vitor está aí, nosso aluno do terceiro semestre. Alguém sabe informar se ele conseguiu acessar? Ele poderia dar uma contribuição também na fala, mas eu acredito que ele não conseguiu, deve ter tido um problema. Bom, então, além dessa caracterização do curso, estamos sempre abertos na UFMT para empresas, para órgãos públicos, para atuar em projetos. Nós temos diversos projetos de extensão, de pesquisa, voltados para empresas, sejam privadas, seja pública, e também do terceiro setor. Tá? Então, nós temos uma ampla rede de relacionamento com essas organizações, que nós procuramos, eles nos procuram para desenvolver projetos em prol do desenvolvimento do Estado, do município, enfim, do Brasil. Era mais ou menos isso. Depois, se alguém tiver mais perguntas, eu posso responder. Mas é isso. Professor, apareceu uma pergunta aqui, durante a sua fala, que pergunta assim, como estaria o mercado de trabalho hoje para os futuros administradores? Se puder sintetizar essa pergunta. Vamos lá. Olha, o futuro do mercado, talvez eu não sei mais prever como é que será esse futuro com tantas mudanças que estão ocorrendo. Mas o mercado de trabalho na área de administração, ele tem se mantido e crescido, mesmo durante essas crises, né? Nós estamos em crise econômica aqui no Brasil, faz aí uns 6 anos que nós não temos crescimento econômico. E nós sabemos que quando não se tem um crescimento do PIB, significa que não está se produzindo riquezas, não está evoluindo. Isso porque as empresas não estão conseguindo produzir, né? Eu falo empresas de um modo geral, indústria, comércio, serviço, tudo isso compõe o PIB. Por outro lado, as empresas, elas precisam continuar, elas precisam competir. Nós temos competição interna e externa, e aí, como eu tinha falado antes, se na década de 60, 70, até a década de 80, predominava engenheiros à frente da gestão de negócios, da década de 90 para cá, com as mudanças, né, pós-globalização, nós temos aí um campo muito maior para a área da administração, porque justamente as variáveis elas se tornam muito mais complexas. Então, nós temos o campo de trabalho ainda favorável para o administrador, tanto que as demandas para os cursos de administração é grande, então não existe uma demanda de faculdades e de universidades na área se não tiver uma saída para tanta gente que está se formando. Mas o futuro é um desafio para os administradores. Fazer sobreviver essas empresas que estão em dificuldades, mantê-las durante esse período de dificuldade, já são 6 anos, mas agora em 2020 a situação complica mais ainda, porque além da crise econômica, veio essa crise sanitária que fechou vários negócios, pequenos negócios foram os mais impactados no mercado de trabalho e também na produção de bens e serviços. Mas isso vai passar e as empresas que se mantiverem e elas vão ter que reagir, precisam de profissionais competentes para a área. Então, nós temos um grande campo ainda, se Deus quiser, justamente para reerguer nossa economia. Tá? Então, nós precisamos de pessoas formadas com foco na gestão para levantar e para conduzir essas empresas à frente, até porque elas são os resultados do desenvolvimento social também. Tá? Tem a questão econômica, mas as empresas também têm suas funções sociais, geram emprego. Tá? Elas produzem produtos e serviços de qualidade que atendem à sociedade. Então, os administradores têm esse papel fundamental aí no futuro. A partir de hoje, tá? Porque a situação não está fácil de um modo geral para as empresas atualmente.
Então, sejam bem-vindos. Quem quiser vir estudar aqui a administração, estou disposto a dar essa formação. Nossos professores, nós temos 25 professores, quase todos doutores, então nós temos essa possibilidade de formar bons profissionais para o mercado. Obrigado, professor Francisco. Vamos dando continuidade. Daqui a pouco a gente volta, aparecendo mais perguntas, a gente vai colocando e aí a gente vai tentando responder aí as dúvidas e questionamentos dos nossos espectadores, né, virtuais, digamos assim. Eu vou agora expor um pouco sobre o curso de estatística também, né. Eu sou o professor Zardo, eu sou professor do curso de estatística, atualmente eu estou na coordenação do curso. O que a gente pode dizer do curso de estatística, né? O curso de estatística trabalha com, digamos assim, né? Existe um ditado que fala assim, né? Informação é tudo, né? A gente toma as melhores decisões com as melhores informações possíveis. E essa é a essência digamos assim, do curso de estatística, né? Produzir informação e produzir conhecimento, né? Essa é a nossa, digamos assim, principal, né, tarefa, digamos assim. E aí a gente vai utilizar aí as diversas técnicas estatísticas no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O curso de estatística da UFMT é relativamente novo, digamos assim. Ele iniciou suas atividades no ano de 2010, ou seja, esse ano de 2020, a gente está completando 10 anos de existência aqui na UFMT. Nós temos aí ingressos a cada semestre letivo de 30 vagas, né, para o ingresso de novos estudantes. E é isso, né? Hoje o nosso principal papel é produzir informações, né? Produzir informações estatísticas com base em critérios técnicos científicos, né? É importante ressaltar isso, né? Durante a nossa formação, durante a formação do estatístico, essa é a principal, né? A gente tem, né? Que traz no nosso curso, né? Durante a nossa formação, né? E produzir informação, e para quê? Né? Para ajudar, para proporcionar a tomada de decisão com base em cenários de incerteza, né? A gente não sabe como vai ser o futuro, a gente, né, não sabe como vai ser o amanhã, a gente não sabe, às vezes, como é a nossa realidade. Então, no papel do estatístico, o papel do profissional do estatístico hoje é essa, né? Formar profissionais que possam, com base em critérios técnicos científicos, produzir informações para melhor tomada de decisões, né, nos cenários de incerteza, desconhecendo aí a nossa realidade, ou tentando projetar cenários para o futuro, a gente tenta produzir informação e, com a informação, produzir conhecimento, né? Esse é o nosso principal, é a essência do nosso trabalho. A gente tem hoje uma formação, né, de estatística que envolve várias, né, digamos assim, né, áreas de conhecimento, né, abrangente, né. O curso, ele tem uma base matemática, ele tem uma base computacional forte, né, que a pessoa precisa lidar com isso, trabalhar com linguagens de programação, trabalhar com conhecimentos, adquirir conhecimentos com base em metodologia científica e produzir estatística, né? A gente fica pensando, mas é um curso de exatas, é um curso de matemática, aí se cria um certo receio em lidar com isso, e eu tinha uma professora, a professora Denise, que ela dizia assim, olha, a matemática é uma linguagem, né? A gente precisa conhecer essa linguagem e, a partir dela, a gente vai conhecendo outras ferramentas, né, digamos assim, né, grosso modo. Então, assim, a gente lida com matemática, embora o curso de estatística precisa, assim, talvez esclarecer
apesar dela utilizar muito de recursos matemáticos, né, para fundamentar suas teorias, né, como probabilidade, né, inferência estatística, mas o curso de estatística não é um curso estritamente matemático, né, ele trabalha com programação, na linguagem, códigos computacionais, né, tem um profissional de estatística precisa ter uma boa comunicação, né, porque a gente lida com várias áreas do conhecimento, a gente pode até dizer que onde há necessidade aí de pesquisa, onde tem dado, né, qualquer área do conhecimento em que precisa, fazer algum tipo de análise de dados, né, a gente cabe aí o auxílio de um profissional da estatística, né? Então, saber se comunicar, saber ouvir, né, o nosso cliente, digamos aí, os clientes podem ser de diversas áreas onde há necessidade, por exemplo, de coletar dados, de organizar os dados, de sistematizar, de interpretar, né, e onde houver etapas, né, essas etapas, digamos assim, da pesquisa, cabe aí o auxílio de um profissional da estatística, né, cabe aí a aplicação de alguma técnica estatística. Então, a nossa formação passa por aí, né, passa por conhecimento de recursos da área da matemática, da área da computação, né, da linguagem de computação, né, aprender a programar, aprender a desenvolver códigos computacionais, passa por conhecimento de metodologia científica, e para produzir estatística, né, para produzir informação, para produzir o conhecimento. Esse é o nosso papel, a nossa formação passa por aí, né, digamos assim. Como eu já falei, né, onde envolver etapas de coleta, de interpretação de dados, a gente pode atuar em um campo de, digamos, onde houver estudos na área de fenômenos naturais, fenômenos econômicos, fenômenos sociais, e por aí vai. Onde houver necessidade de obter informação, cabe aí o profissional da estatística, né? E aí, durante a sua formação, o profissional vai desenvolver habilidades, né, estatístico-computacionais, né, para poder lidar com isso. Hoje se tem aí, né, na nossa área, né, em outras áreas também, né, um tema muito recente, né, que se fala de Big Data, que se fala de ciência de dados, né, que é lidar com grandes massas de dados, lidar com esse tipo de coisa, quais são as ferramentas que possibilitam fazer isso. A nossa formação passa por aí também, né, de como lidar isso, como pegar uma massa de dados gigantesca, né, como pegar, né, milhões de informações, digamos assim, que são produzidas hoje em velocidade cada vez maior, e transformar isso numa informação útil, né, transformar isso em conhecimento, né, aplicar técnicas adequadas para que a gente produza informação e produza conhecimento. Essa é a formação do estatístico. A gente vai, durante a graduação, né, digamos assim, durante o curso, a gente vai passar por todas essas etapas para poder adquirir esses conhecimentos, né, e transformar dados, esse é o principal, né, de novo, né, a essência do nosso curso, transformar e obter informações, né, essa é a nossa essência. E aí a gente pode atuar em diversos ramos, né? O estatístico pode atuar em diversos ramos, né? Pode atuar em instituições financeiras, né? Bancos. Imagina a quantidade de informações né, que rola aí nesse ambiente financeiro, nesse ambiente bancário, digamos, de clientes, transações financeiras, transações, né? E passa aí. Como é que organiza esse monte de dado, né? Como é que a gente tira isso? Como é que tira informação útil aí para o gestor, né? O gestor do banco, né? Como é que ele vai definir perfil de cliente para oferecer um determinado produto, né? Ou até mesmo como é que ele vai identificar e montar a melhor estratégia para poder tratar a questão da inadimplência, né, dos seus clientes, digamos assim, né? E aí a estatística, né, as ferramentas estatísticas estão por trás disso, né?
E a gente atua muito nessas áreas, né? Na hora da indústria, né? Imagina, a gente tem aí uma indústria com a sua produção ali, sistemática ali de seus produtos, como é que controla, né, a qualidade desses produtos, né? Como é que faz isso? Existem técnicas estatísticas, né, apropriadas para fazer o acompanhamento da linha de produção e para ver se aqueles produtos, né, não dá para, às vezes, a linha de produção é tão grande que não dá para testar todos os itens. E aí a gente precisa aí usar critérios para que possa fazer uma testagem, por exemplo, por amostragem, retira uma amostra daqueles produtos, testa para ver se está dentro do padrão, né, da especificação que aquele produto precisa ter, né, para atender as demandas do cliente. Essa é uma aplicação também da área da estatística, né, no agronegócio, na produção, né, agropecuária, podemos dizer assim, né, testagem do melhor do melhor planejamento, né, da melhor técnica ali, do tratamento que ele precisa dar para melhorar a produção, digamos assim, né. Na área médica, né, pesquisas, né, estatísticas com base em testes estatísticos que vão, digamos assim, atestar se determinado medicamento, né, atende, né, a eficácia de um medicamento ou de uma vacina. Hoje, né, a gente está aí atravessando essa pandemia, né, da Covid-19, e a gente tem escutado aí, lido periodicamente aí, né, que já estão se testando vacinas para que possa, né, chegar a isso. Tudo tem pesquisa científica e teste estatístico para validar isso, para testar a eficácia de uma vacina ou de um medicamento, né? Isso, a estatística também está envolvida nisso. Na área de gestão, né, governamental, por exemplo, diversas pesquisas, né, são realizadas para subsidiar aí os nossos gestores na melhor alocação de recursos, né? Isso pode ser tanto na gestão pública quanto na gestão privada, né? Hoje a gente tem aí uma massa de dados, registros administrativos, né? Registro civil, né? Censo escolar, diversas bases de dados, digamos assim, de registros administrativos, o próprio SUS, né, com informações, né, de doentes, de doenças, de enfermidades, que aí, com base nessas informações, de base nesses dados, digamos assim, a gente vai produzir informação e o gestor ali, né, vai poder tomar ali a melhor decisão, né, com base em informação. E, de novo, né, o papel de estatístico é esse, né, pegar uma base de dados, dados brutos, e transformar isso em informação, transformar isso em conhecimento. Esse é o principal essência do nosso trabalho, né, do trabalho do estatístico. E né, com base, se a gente tem à disposição, digamos assim, dados censitários, né, por exemplo, o censo educacional, né, que aí vai desde a educação básica, né, todos os nossos estudantes, docentes, professores, escolas e tudo, também informação ali, que é coletado anualmente aí pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, né, o INEP, né, e temos aí também pesquisas amostrais, né, no caso, né, esses dados sempre estão disponíveis de domínio público, muitos deles, né, o SUS está lá, é disponível em domínio público. Vamos pegar esse dado e transformar isso em informação, né, o próprio IBGE, que é o órgão oficial de estatística do país, ele faz periodicamente levantamento de dados, né, nas suas diversas pesquisas amostrais ou censitárias, que disponibilizam hoje muito dado, né? Tem muito dado disponível hoje de forma, né, em domínio público, que a gente pode utilizar isso para transformar informação, fazer estudo, fazer pesquisa, né? A gente pode tanto participar do planejamento de uma pesquisa amostral, uma pesquisa censitária, quanto utilizar das pesquisas já realizadas, né? Pegar aquele dado, digamos assim, o dado secundário, né? Por exemplo, o IBGE já fez a pesquisa lá, já foi no campo, já coletou informações, e esse dado, às vezes,
está lá disponível em domínio público, pode ser útil, e a gente utilizar desse dado para produzir conhecimento. Se o dado não existe, se o dado não está disponível, a gente pode também participar de um planejamento, desde que, né, inclusive, levantando quais os recursos necessários para desenvolver determinada pesquisa, para poder, né, utilizar aí de recursos estatísticos para isso, né, auxiliar também no planejamento de pesquisa para obter informações para a tomada de decisões, né, seja no repasse de recursos públicos, seja o setor privado também, digamos, pensando aí nos empresários, eu quero fazer um investimento em tal área, e aí a gente precisa de ter informações da viabilidade econômica, de gestão, daquele investimento que um empresário pode estar disposto a fazer. Então, assim, a área de atuação do estatístico, ela, de certa forma, é bem ampla, né? E precisa, né, a gente consegue aí atuar, né, a gente tem a possibilidade de atuar em diversas áreas do conhecimento. O estatístico, durante a sua formação, ele é treinado para isso, né? Ele é capacitado para isso, na verdade, né? A gente vai capacitar o estudante para que no final do seu curso ele tenha condições, né, de atuar em diversas áreas. E aí é muito importante a questão da comunicação, né? Essa coisa de conseguir ouvir o cliente. Isso é fundamental, né? A gente precisa ter durante a nossa formação, de certa forma, condições para que a gente possa ouvir e entender o problema do nosso cliente, digamos assim, nas suas diversas áreas do conhecimento, aprender com eles, né? E porque muitas vezes uma pesquisa ela é multidisciplinar, né? Envolve a estatística, envolve, né, profissionais da área do agropecuária, envolve profissionais da área de saúde, envolve profissionais de diversas áreas do conhecimento. Então, saber se comunicar, né, saber ouvir, interpretar, né, entender o problema do outro, isso é fundamental para um profissional de estatística, né? A gente precisa ter uma base sólida, né, de formação técnica, né, do campo da estatística, né, das suas técnicas, né, digamos assim, com base em fundamentos matemáticos, com bases em fundamentos né, computacional, né, de linguagem de programação, e também na área de comunicação. O profissional de estatística precisa se comunicar muito bem, precisa entender e precisa fazer com que o seu cliente o entenda também, porque não adianta nada eu dominar o conhecimento técnico, né, cheio de teoremas, cheio de teorias e uma linguagem, às vezes, muito técnica, né, estatística, técnica, matemática, e que o cliente, às vezes, não vai entender nada que daquela linguagem técnica. Então, a gente precisa, né, durante a nossa formação, a gente aprender a lidar com essa coisa da comunicação. Então, é isso, né? O estatístico, né, a nossa graduação, né, o nosso curso de estatística passa muito por isso, né? Por todas essas áreas do conhecimento, né? Né, e é isso, o nosso curso hoje, nós dispomos aí de diversos professores também altamente qualificados, né? Felizmente, hoje, o departamento de estatística é composto hoje por uma quantidade de professores muito capacitados, né? Em sua maioria também doutores, com suas atuações em pesquisa nas diversas áreas do campo da estatística, né? Seja na área experimental, seja na área de análise de dados, né, de diversas áreas de pesquisas, né? Então, a gente tem aí hoje um departamento amplamente qualificado, né, que pode proporcionar aí a quem se interessar por esse campo, né, da estatística, a se aventurar e aprender, e vamos, né, trabalhando dessa forma, né? Esse é um pouco do perfil profissional, digamos assim, do estatístico, né?
eu acho que eu já falei, né? Nosso curso, ele oferece aí por ano, né, a cada semestre, 30 novas vagas, e quem quiser se aventurar aí, conhecer, se interessar por essa área, quais são nossas pesquisas, né? Pode também visitar a página do Departamento de Estatística na UFMT, e para conhecer mais, também fazer contato. A área é ampla, né? A área da estatística é muito grande, é muito ampla, aplica-se estatística, alguma técnica de estatística em praticamente onde houver necessidade, né? Novamente, de coletar, analisar, armazenar, sistematizar, interpretar dados, né? Onde houver alguma dessas etapas, digamos assim, da produção do conhecimento, cabe aí o auxílio, né, ou né, a atuação de um profissional da estatística, né? Nós estamos treinados para isso. Estamos abertos aí também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, temos aí o chat, né, aqueles que estão nos assistindo, temos aí o campo de perguntas, a gente pode a qualquer momento fazer alguma pergunta que a gente vamos tentando aqui nos organizar para isso. Então, eu vou agora falar um pouco da estatística, do curso da estatística, e vamos convidar aí, agora passar a palavra para os outros colegas, né, Wesley e o professor Lúcio, vão nos contar um pouco também das atividades, da trajetória deles lá. Tá bom? Passo a palavra, então, para o Lúcio e o Wesley. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem agora? Ok. Bom, eu sou o Lúcio, sou professor aqui do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e estou em Sinop. Tá? O curso de Engenharia Agrícola e Ambiental está lotado dentro do Instituto de Ciências Agrárias, em Sinop. Sinop é uma cidade que tem 45 anos e cerca de 202 mil habitantes. É interessante falar isso porque estamos no interior, 500 quilômetros de Cuiabá, e nem todo mundo conhece mais ou menos a nossa cidade. O sistema de ingresso aqui também é pelo SUS. Nós temos cerca de 80 vagas, 40 vagas entrar no primeiro semestre, 40 depois. Se eu fosse falar mais sobre engenharia agrícola e ambiental, eu diria que nós somos a interface entre a agricultura e a engenharia. Bom, nós podemos falar em diversas, podemos falar aqui de cacau, energia na agricultura, seja geração de biomassa para converter isso para engenharia, para energia útil, podemos falar em engenharia elétrica e etc. A área de mecanização agrícola, máquinas, agricultura de precisão, a própria agricultura 4.0, pós-colheita, processamento e armazenamento de produtos agrícolas, recursos hídricos, que envolve tanto engenharia de conservação de água e solo, até mesmo irrigação, sensoriamento de topografia, toda uma parte ambiental e uma parte de construções rurais. O curso de engenharia agrícola e ambiental é muito novo. Aqui no campus de Sinop, nós estamos quase igual o pessoal aí de Cuiabá, da estatística, só que nós somos um pouquinho mais velhos. Nós somos de 2009, então já completamos 10 anos de existência, com vários alunos trabalhando em diversas áreas da agricultura. Talvez uma pergunta que eu já vou responder antes de muita gente fazer, que eu sempre escuto, qual é a diferença entre a engenharia agrícola e a agronomia? É a mesma coisa? Pois é, não é. A engenharia agrícola é voltada à matemática e à física. De novo, nós somos a interface da engenharia dentro da agricultura. Já a agronomia é voltada um pouco à química e à biologia. Então, enquanto você vai ver na agronomia um estudo voltado à fertilidade do solo, química geral, relacionada a controle fitopatológico, herbicida, fungicida, etc., aqui nós temos a parte de engenharia. Tudo que for engenharia que envolve a agricultura ou a agroindústria, nós estamos operando.
Eu sou um professor que atua na área de automação e controle. Estou brincando um pouco com a administração, porque também atuo na área de otimização de sistemas agroindustriais. Flertando bastante com a parte estatística, desde a estatística, todos os nossos experimentos precisam trabalhar com estatística. E o nosso maior problema, isso é uma brincadeira que a gente tem aqui, é que eu acho que o grande desafio da letras é fazer nós, engenheiros, a escrever. Temos grande dificuldade nisso. É um curso novo, tá, pessoal? Antigamente falava muito em engenharia agrícola. Hoje se tem engenharia agrícola e ambiental. E a ideia por trás disso é produzir o alimento sem degradar o meio ambiente. Então, a gente tem essa preocupação, essa pegada ambiental é muito importante aqui na engenharia agrícola e ambiental. Então, é um curso interno, estamos procurando modernizar cada vez mais. Assim como todos os cursos da UFMT, nós somos basicamente mestres e doutores, pouquíssimos mestres, na verdade, a grande maioria é doutor, e estamos no centro da agricultura no país. Somos vizinhos do município de Sorriso, que é um dos maiores produtores de grãos. Nós estamos no estado completamente agrícola, vamos dizer, tem um berço aí da indústria muito forte, mas está nascendo, mas a agricultura no estado é muito ampla. Essa reunião deu para eu conhecer um pouco mais sobre os cursos que foram falados antes, e eu pude perceber o seguinte: todos os colegas demonstraram que tem bastante oportunidade. Então, às vezes, um aluno não é bem preocupado, vou escolher determinado curso, não vou poder fazer mais nada da vida. A gente a professora Ana Paula falando bastante a quantidade de oportunidade que tem em letras, o professor Francisco e o professor que falou agora também, comentou bastante sobre as oportunidades que tem dentro de cada área. A engenharia agrícola não é diferente. Nós temos uma gama de mercados para poder trabalhar, não é, vamos dizer assim, não é uma exclusividade de um ou outro curso. Nós temos um leque de opção, o nosso leque é dentro da agricultura, obviamente, mas dentro da agricultura a gente trabalha com desenvolvimento de produtos, trabalha com geração de energia, trabalha com desenvolvimento de alimentos e etc. Eu vou deixar o Wesley que está do meu lado, ele é acadêmico do curso de engenharia agrícola, já está quase terminando, e ele pode falar para vocês como foi a trajetória dele dentro da engenharia agrícola. Vai lá, Wesley. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Wesley, sou graduando de Engenharia Agrícola e Ambiental. Já estou chegando no final do curso. Tive uma trajetória muito bacana, porque eu acho que a Engenharia Agrícola é um curso que agrega bastante, como a gente vê muitas áreas, isso é muito legal, porque a gente se sente preparado para bastante coisas ao mesmo tempo. Então, tipo assim, hoje eu trabalho na parte da mecanização, no laboratório de mecanização, e que a gente acaba vendo as problemáticas do campo e ver quanta demanda que existe para isso. Então, para quem está preocupado em fazer uma faculdade que você tenha campo para atuar depois, a engenharia agrícola eu acho muito bacana nisso, porque o setor agropecuário em geral ele tem uma deficiência muito grande de profissionais com capacitações que esse curso pode oferecer. A gente vê bastante empresas que não conheciam a engenharia agrícola e depois de ter o primeiro contato com algumas pessoas que já se formaram e estão trabalhando em algumas empresas, eles vêm atrás de mais pessoas que atuam nessa área. Então, tipo assim, é um curso que a gente vê bastante coisa e se sente preparado para resolução de problemas em gerais dentro do agronegócio. E eu acho que uma vantagem legal da engenharia é proporcionar também, vamos dizer, um leque de opções para resolução de problemas em geral. Agora, devido à Covid-19, apareceu um desafio aqui no laboratório de mecanização, até o professor Lúcio ajudou a gente, que foi para ajudar a produzir máscaras com baixo custo. A gente aqui conseguimos construir uma máquina para
para ajudar na produção de máscaras, uma máquina semi-automatizada. Semi-automatizamos o processo, e hoje a gente já produziu mais de 10 mil máscaras aqui na universidade, e estamos conseguindo recursos para produzir mais, para destinar para hospitais, saúde, ou para empresas que queiram estar distribuindo isso para as pessoas. Então, tipo assim, a gente vê que o curso ele prepara a gente para soluções de problemas em gerais. Porque produção de máscara é um negócio que não tem nada a ver com a engenharia agrícola em si, só que a engenharia agrícola te dá uma base muito bacana para a resolução de problemas em geral. E eu acho que é isso. É isso aí. Te retorno a palavra aí para Cuiabá. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que ficou aí no ar, a gente pode tentar resolver. Perfeito. Vou convidar aí os demais participantes, então, dessa nossa sala, para em tela agora. E aí a gente vai... trocando uma ideia mais geral. Apareceu mais uma pergunta aqui, acho que a gente pode ser feita, respondida aí de forma geral, né? Como é que tem sido essa questão do intercâmbio? A pergunta foi direcionada mais para a administração, mas eu acho que a gente pode também, os demais colegas também responder, né? Essa questão do como é que se dá o intercâmbio. A pergunta foi feita, como é que se dá o intercâmbio pelo curso de administração pela UFMT? Mas talvez isso possa ser de interesse geral, os outros colegas quiserem também tocar nesse ponto, fiquem à vontade. Professor... Tá, ele se refere a intercâmbio internacional? Então, ele não especificou exatamente qual é o intercâmbio. A pergunta acho que veio, de certa forma, meio geral, né? Então, se a gente quiser tocar, né, nos diversos possibilidades de intercâmbio, eu acho que a gente pode dar uma resposta dessa também. Porque a resposta não veio especificamente se o intercâmbio seria... Do estudante ou de profissionais, né? A pergunta veio bem geral, né? Assim, bem geral, né? Tem a opção de fazer um intercâmbio pelo curso de administração pela UFMT? Sim, tem. Nós temos todo ano, né, a SECRE, que é a Secretaria de Relações Internacionais, ela vem publicando os editais e tem a seleção, mas essa seleção ela é ampla. Os estudantes, de um modo geral, concorrem, e de todos os cursos. E aí tem as universidades anfitriãs que especificam as universidades e as vagas que têm, os cursos e as vagas que têm para esses estudantes, para fazer intercâmbio, e depois tem a seleção interna, né? Então, essa seleção, por exemplo, de administração, especialmente, para o aluno concorrer a essa vaga de intercâmbio internacional, ele tem que ter cursado eles têm que estar a partir do 3º semestre até o 7º. Então, os 2 primeiros, o aluno não pode sair, e nem no último semestre do curso. Tem que ter um coeficiente acima de 7, só ter apenas uma reprovação. Então, tem critérios para participar. Só que nossos alunos têm conseguido sair com esses critérios, que no início eles acharam um pouco rígidos, mas era necessário. Nós temos agora, nesse ano 2020, saíram 5 estudantes para o intercâmbio. O problema foi justamente quando eles chegaram, uns 15 dias depois, veio a pandemia decretada, né, pela OMS. E os nossos estudantes ficaram estudando lá modalidade à distância, nessas universidades. Alguns já retornaram, desses 5, 4 já retornaram. Uma dificuldade para retornar também. Estou ouvindo barulho, vocês estão escutando também? Tá, então, assim, nós temos sempre alunos saindo. Nesse ano houve essa especificidade, os alunos já estão retornando. Mas a experiência do intercâmbio, para quem entrar numa universidade e puder concorrer a essa vaga dessa experiência, ela é fundamental, principalmente se a pessoa depois quiser trabalhar com empresas multinacionais, porque aprimora a língua, de certa forma, aprende outra cultura, traz um conhecimento diferente
daquilo que é visto na universidade dele, né, a doméstica, de origem, amplia as possibilidades também de trabalho, tá? Então, se você colocar no seu currículo, sai no histórico do estudante, quando ele retorna, e tem os aproveitamentos das disciplinas que ele cursou, além da equivalência da disciplina que ele fez lá, com a da nossa estrutura curricular, no histórico dele, logo abaixo, veio o nome das disciplinas, na língua, né, estrangeira mesmo, com as notas informando que ele passou tais períodos, 2 períodos, ou 1 período, acho que não pode ser mais do que 2, é um período determinado. Então, isso fica registrado em seu histórico, tá, do estudante, mas não é difícil. Tanto que nós tivemos 5 alunos de administração em 2020, tivemos 3 em 2019, tivemos mais 4 em 2018, e recebemos também de fora. Ia vir um aluno agora da Colômbia para fazer a intercâmbio de administração, mas, infelizmente, as aulas não começaram em abril, e o processo dele está temporariamente suspenso. Eu não sei se depois, quando acabar esse período de pandemia, e ele puder vir, vai ser bem-vindo, né? Receber, nós já recebemos também já vários. É difícil, porque a gente tem que se adaptar um pouco. Eles têm que aprender um pouco da nossa língua, mas mesmo assim ainda tem aquela dificuldade de comunicação, que nós temos que adaptar. Da mesma forma que a gente adapta para pessoas que têm necessidades especiais, né? Então, assim, o aluno, se ele for querer concorrer, ele tem que pensar logo o seguinte: não reprovar, ter um dos melhores coeficientes, participar de projetos de pesquisa, que inclusive também está dentro dos nossos critérios, ou um projeto de pesquisa, ou um de extensão. Então, ele tem que estar envolvido em alguma dessas atividades para poder melhorar a possibilidade dele concorrer e ganhar as vagas. Perfeito, mas algum outro que queira ou falar um pouco de alguma experiência do curso com relação ao intercâmbio, fiquem à vontade. Bom, aqui em Sinop houve vários casos, 3 ou 4, se eu não me engano, de alunos que foram fazer estágio obrigatório em outras universidades, principalmente na Universidade de Illinois, Kentucky, lá nos Estados Unidos. Muito pela essa proximidade com a agricultura, tanto a Illinois quanto a Kentucky. Mas eram estágios obrigatórios, com um convênio entre alguns professores daqui, do instituto aqui, diretamente com os institutos lá nessas respectivas universidades. Pela SEC, os alunos que foram, até mesmo porque a informação da SEC ela é pouca movimentada aqui dentro do campus do interior, a gente sabe, a gente passa os alunos, como tem poucos alunos que foram, a gente tem alguns que foram para Malta, para poucos países na Europa, mas esse não circulou tanto, essa informação não circula, então acaba que poucos alunos têm interesse ou buscam isso aqui no interior. Eu queria que, bom, nós tínhamos o programa Ciências Sem Fronteiras e o programa Licenciaturas Internacionais, que foram programas extintos, né? Infelizmente, atualmente, esses programas estão extintos ou paralisados. Nós, de letras, como somos licenciatura, os nossos alunos não podiam participar do Ciências Sem Fronteira, mas participavam do Programa de Licenciaturas Estrangeiras, e com isso nós tivemos muitos alunos que tiveram a oportunidade de fazer parte da licenciatura de letras em Portugal e na França também, os alunos de francês. Os alunos de espanhol, eles contam com editais que chegam até nós via SECRE, via Secretaria de Relações Internacionais, fomentados por instituições que são o caso das bolsas Santander e das bolsas do Instituto Carolina, que é um instituto espanhol que oferece essas bolsas para os estudantes brasileiros. O Instituto Carolina e o Santander até nem é só para letras, para vários cursos da universidade, né? Nós tivemos também agora, recentemente, uma aluna...
uma aluna que foi para a Colômbia agora em fevereiro e aconteceu exatamente isso que o professor estava comentando. Ela chegou lá, iniciou a pandemia, ela ficou em atividade remota e retornou agora em julho para Cuiabá, mas de qualquer maneira vai contar para o currículo dela como uma experiência de intercâmbio, né? Essas disciplinas que ela cursou lá, mesmo que remotamente, vão fazer parte do histórico dela. E o outro viés, porque é um trânsito, né? A gente envia alunos e a gente recebe alunos. Eu só queria complementar a fala do professor de administração, que receberia, né, esse aluno colombiano, que nós, de letras, atuamos com o português para estrangeiros, justamente para atender a necessidade desses estudantes de graduação e pós-graduação estrangeiros que estão hoje na UFMT, tanto para desenvolver as habilidades de oralidade, de fala, para que eles possam, por exemplo, apresentar um trabalho oral lá no curso de administração, como na ajuda com a redação dos textos acadêmicos, né, para que eles preparem os trabalhos, dissertações e teses. Isso, inclusive, a professora Flávia Borges, que é do curso de letras, da área de língua portuguesa e linguística, inclusive, durante a pandemia, ela não parou. Ela tem dado aulas semanais para os alunos estrangeiros, para auxiliá-los nesse processo, né, de produção de suas teses, de suas dissertações e de seus trabalhos acadêmicos. Aqui na estatística, a gente, né, o Francisco já comentou sobre os editais e tal, é mais ou menos na mesma linha, e a gente também já teve algumas experiências de saída de estudantes nossos para participar. Os relatos são fantásticos, né, no retorno da experiência, tanto na experiência cultural quanto na experiência, né, acadêmica, e tem sido muito proveitoso. Nós temos estudantes aí, né, que retornaram e se interessaram aí por esse, digamos assim, essa carreira acadêmica, hoje estão aí nos seus mestrados e doutorados, concluindo, e é muito bacana, né, ter a universidade proporcionar esse tipo de experiência para os nossos estudantes, nos seus diversos cursos. Uma pergunta chegou aqui de forma mais específica da professora Ana Paula, com relação às parcerias, digamos assim, da letras, né, mais especificamente com a questão da comunicação né, digamos assim, no auxílio, né, dessa questão da comunicação com os outros cursos da universidade, né? Como o departamento, né, a Letras tem proporcionado aí aos diversos cursos da universidade a trabalharem melhor essa questão da comunicação, né, em geral. Aí, nós temos os programas de tutoria, né, tutoria em língua portuguesa, no caso. Hoje funcionam, me parece que 2 projetos de tutoria. Um projeto de tutoria em língua portuguesa para atender alunos da universidade, graduação, mestrado e doutorado, brasileiro, para ajudá-lo com a questão de leitura e escrita acadêmica, técnica, né? Então, esses alunos que entram nos cursos, em qualquer curso, entra em estatística, entra em administração e sente dificuldade na hora de redigir um trabalho, um relatório, uma resenha, ou que tem que fazer uma apresentação oral e sente também dificuldade, né? Esses alunos que vêm com essa deficiência do ensino médio. Então, a tutoria de língua portuguesa atende às necessidades desses alunos. É aberto um edital no início do ano, os alunos se matriculam e tem aulas, então, de língua portuguesa com os nossos professores e com os nossos alunos, ao longo de todo o ano letivo para melhorar essas habilidades. Outra tutoria foi essa que eu falei, que é a tutoria de língua portuguesa específica para estrangeiros, que atende aí uma outra necessidade, que implica ensinar língua portuguesa como língua estrangeira, né, para estrangeiros. Justamente para auxiliar também os nossos alunos os alunos estrangeiros, nesse processo de aquisição da língua portuguesa e de viver no ambiente acadêmico, utilizando a língua portuguesa como instrumento, tanto para apresentação de trabalhos orais, como para produção de trabalhos acadêmicos escritos.
E, além disso, nós temos o programa de extensão, do qual eu falei na minha fala, do Instituto de Linguagens. Hoje ele é programa de extensão, o maior programa de extensão da UFMT inteira, né? Nenhum programa, nenhum outro projeto de extensão é tão grande quanto o nosso em termos de número. Tanto o número de aluno matriculado, são quase 2.000, quanto de ministrantes envolvidos, sejam formados, sejam alunos ainda da graduação, orientadores pedagógicos, coordenador, secretários, estagiários, enfim. É como uma grande escola de idiomas mesmo que funciona hoje dentro da UFMT. E esses cursos atendem não só a comunidade externa, qualquer pessoa da Baixada Cuiabana que quiser se matricular, como também os nossos alunos. E os nossos alunos podem se matricular nesses cursos quando eles têm condições como pagantes e quando eles não têm condições financeiras, eles são assistidos pela PRAE. Então, eles entram nos nossos cursos como bolsistas, né? Então, eles não pagam o curso e ganham, inclusive, o material didático para acompanhar as aulas de língua estrangeira. Pensando na necessidade que os nossos alunos todos têm de fazer os cursos deles, seja estatística, seja administração, conhecendo no mínimo, eu digo no mínimo, uma língua estrangeira, né? Sim, muito bacana. Nosso quase no fim, ainda temos, né, convidamos aí aqueles que estão nos assistindo, quiser ainda fazer alguma pergunta, algum questionamento, estamos abertos, pode utilizar perguntas, o chat, se alguém tiver interesse em algum esclarecimento, alguma pergunta aos nossos convidados aqui da sala. E aí, como o nosso tempo já está chegando aí, nosso tempo, digamos assim, desse espaço agora pela manhã, vou abrir aqui para as, digamos assim, as considerações finais, né? Cada um dá o seu recadinho para quem está nos assistindo, quiser fazer alguma... Vamos abrir aí 1 minuto aí para cada um tentar fazer um fechamento, digamos assim, nessa parte da manhã. Fique à vontade. Podemos começar com o Francisco. Eu queria agradecer, então, a participação, né, nossa participação nesse evento, né, nesse momento, nessa sala. Foi muito bom conhecer vocês de outros cursos. Talvez a gente seja distantes, mas não somos distantes, nós precisamos da comunicação, nós precisamos da estatística, e nós vamos também ter relação com a engenharia, porque são empresas, precisam desses conhecimentos. Então, fiquei muito feliz de ter participado aí desse primeiro momento aqui da manhã, e quem quiser continuar a administração, sejam bem-vindos, e também sejam bem-vindos vocês aí, de outros cursos, outros coordenadores, se desejarem alguma coisa, alguma demanda do nosso curso, estamos à disposição. Obrigado. Aqui de Sinop também, de portas abertas, a engenharia com todo o campus, a cidade é bem receptiva, o pessoal da capital não fica para cumprir do interior, somos uma cidade pequena, então, o curso é um curso novo, tem formação, nós já temos uma boa referência no mercado de trabalho, estamos ganhando espaço, foi muito bom conhecer todos vocês, eu trabalhando na mesma empresa, mas a gente acho que nunca tinha tido essa oportunidade de conversar. Gostaria também de dar parabéns a Thaís, por ter se formado esse ano no mercado de trabalho. Espero conversar com vocês mais hoje à tarde, eu ainda estou na roda de conversa. E se vocês estão lá à tarde, podemos conversar mais. Se algum aluno, alguém que está assistindo, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelos nossos comunicações, são todos dentro da plataforma, lá do site da UFMT, do portal, tem todas as informações do curso, contato com o coordenador e etc. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar no evento, o FMT de Portas Abertas, essa oportunidade de mostrar um pouco do nosso curso e do nosso trabalho,
e estou à disposição para os interessados na nossa área, no nosso curso. É isso, obrigada. Bom, agradecer, acho que a oportunidade de participar, né, poder falar um pouco do curso, e a engenharia agrícola está sempre de portas abertas aí.